Bom dia, amigo, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos aqui para fazer o estudo do livro O Santo Grau em Linhagem Sagrada, certo? Nesse dia 21/4/2021, dia de Tiradentes, né? O Inconfidente grande guerreiro que lutou por melhorias no Brasil imperial, certo? Bom, vamos lá, né? Paramos na página 37 e do segundo parágrafo. O objetivo declarado dos templários, continua Guilherme de Tire, era, tanto quanto permitisse suas forças, manter as estradas e rodovias seguras, tomando um cuidado especial com a proteção dos peregrinos. Era um objetivo aparentemente tão meritório que o rei colocou uma ala inteira do palácio à disposição dos cavaleiros, que, a despeito do seu declarado voto de pobreza, se instalaram nessa luxuosa residência. Segundo a tradição, seu quartel foi construído sobre as fundações do Templo de Salomão, daí o nome da ordem. Durante 9 anos, conta ainda Guilherme de Tire, os novos cavalheiros não admitiram novos candidatos à ordem. Deviam viver em estado de pobreza, tamanha pobreza que, nos selos oficiais, 2 cavaleiros apareciam cavalgando um cavalo só, implicando não só irmandade, mas penúria. Quem pede montarias separadas. Esse estilo de cela existente se diz desde o princípio da ordem. É frequentemente encarado como o utensílio mais famoso e distintivo dos templários. Contudo, ela data de um século depois, quando os templários não eram mais nada pobres, né? Nós não éramos mais pobres. Se é que, na verdade, um dia nós fomos. Escrevendo meio século depois, Guilherme diz que os templários se estabeleceram em 1118 e mudaram para o Palácio do Rei, supostamente para proteger os peregrinos das estradas e rodovias da Terra Santa. Entretanto, naquela época havia um historiador oficial empregado pelo rei. Seu nome era Fulk de Chartres, e ele não escreveu 50 anos depois da pretensa fundação da ordem, mas durante os anos em questão. Curiosamente, Fulk de Chartres não menciona Hugo de Pai, os seus companheiros ou qualquer coisa relacionada, mesmo remotamente, aos templários. Na realidade, houve um intrigante silêncio sobre as atividades dos templários durante os primeiros anos da existência. Não existe registro, nem mesmo mais tarde, de peregrinos sendo protegidos por eles. E não podemos deixar de admirar que tão pouco homens pudessem pretender dar cabo de tão gigantesca tarefa. 9 homens para proteger os peregrinos de todos os cantos da Terra Santa. Somente 9. Todos os peregrinos. Se este era o objetivo, eles deveriam ser simpáticos aos recrutas. Entretanto, segundo Guilherme de Tire, não admitiram novos candidatos à ordem por 9 anos. O destino disso, em uma década, a fama dos templários parece ter se espalhado na Europa. Autoridades eclesiásticas
falaram deles com louvor e aplaudiam seu trabalho cristão. Por volta de 1128, um panfleto elogiando suas virtudes e qualidades foi produzido por ninguém menos do que São Bernardo, abade de Claraval, o principal porta-voz da cristandade. O panfleto de Bernardo, Elogios à Nova Cavalaria, declara os templários optome e optiose dos valores cristãos. 9 anos depois, em 1127, a maioria dos 9 cavaleiros retornaram à Europa e receberam uma escolha uma acolhida triunfal, orquestrada em grande parte pelo próprio São Bernardo. Em janeiro de 1128, um conselho foi criado em Troyes, corte do conde de Champagne. Hugo de Pai, também sob inspiração de São Bernardo, nesse conselho, os templários foram oficialmente reconhecidos e incorporados como uma ordem religiosa militar. Hugo de Pai recebeu o título de grão-mestre, ou mestre-geral do templo. Ele e seus subordinados seriam monges guerreiros, soldados místicos, combinando a disciplina austera do caucho e um zelo marcial próximo do fanatismo, uma milícia de Cristo, como foram chamados na época. E de novo foi São Bernardo quem ajudou a esclarecer com um prefácio entusiasmático a regra de conduta a qual os cavaleiros deveriam aderir, uma regra baseada naquela ordem monástica cisterciense, da qual o próprio Bernardo era a influência dominante. Os templários faziam voto de pobreza, castidade e obediência. Eram obrigados a cortar os cabelos, mas proibidos de cortar a barba. Distinguiam-se assim numa época em que a maioria dos homens se barbeava. Sua dieta, hábito de outros aspectos da sua vida diária eram regularmente, estritamente segundo ambas as rotinas. Frequentemente envolvidos no manto branco que os tornou famosos. A lei da ordem estipulava: somente os cavaleiros de Cristo é permitido usar o hábito branco, os mantos brancos, e elaborava o significado simbólico desse aparato. Forneceremos a todos os cavaleiros declarados, tanto no inverno como no verão, roupas brancas, de modo que aqueles que deixarem atrás de si uma vida escura, para saber que serão recomendados ao Criador por uma vida pura e branca. Adicionalmente, a regra estabelecida, uma hierarquia e um aparato flexível, e o comportamento no campo de batalha era rigorosamente controlado. Eram impelidos a lutar até a morte. Só lhes era permitido bater em retirada se enfrentasse um grupo que o excedesse em mais que o triplo. Capturados não podiam pedir clemência ou resgate. Em 1139, uma encíclica seria enviada
pelo Papa Inocêncio II, antigo monge cisterciense de Clairvaux e protegido de São Bernardo. Segundo essa encíclica, os templários deveriam obediência a ninguém mais, além que o Papa. Em outras palavras, eles se tornavam independentes de todos os reis, príncipes e prelados, e de toda interferência de autoridades políticas ou religiosas. Tornaram-se, de fato, uma lei, um império internacional autônomo. Durante as 2 décadas que se seguiram, os conselhos de Troyes, a ordem se impeliu com uma rapidez extraordinária e numa escala sem precedência. Quando Hugo de Pai visitou a Inglaterra, nos fins de 1128, foi recebido com grande adoração pelo rei Henrique I. Os filhos jovens das famílias nobres de toda a Europa se apresentaram a entrar para as fileiras da ordem, e vastas doações em dinheiro, mercadorias e terras foram feitas de todos os cantos da cristandade. Hugo de Pai doou suas propriedades, e todos os novos recrutas passaram a ser obrigados a fazer o mesmo. Ao recém-admitido na ordem, os homens eram compelidos a transferir todas as suas posses. Dada essa diretriz, não é de se admirar que os bens da ordem templária se multiplicassem. 12 meses após o Conselho de Troyes, a ordem mantinha terras na França, Inglaterra, Escócia, Flandres, Espanha e Portugal. Em mais uma década, eles tomaram também territórios na Itália, Áustria, Alemanha, Hungria e Terra Santa, além de se dirigirem para o leste. Embora os cavaleiros pessoalmente estivessem ligados ao seu voto de pobreza, isto não impedia que a ordem se tornasse rica, e numa escala sem precedentes. Qualquer presente era bem-vindo. Bom, gente, vamos ficando por aqui, certo? Uma quinta-feira de feriado excelente para todos. Muita paz, muita luz a todos.